Exportações de milho devem ganhar novo impulso após disparada do dólar. Joãozinho Grafista traz a análise gráfica da semana do mercado do milho. Você já está acompanhando o Paracatu Rural nas redes sociais, @Paracatu Rural, no Instagram, Facebook, antigo Twitter, o X, no Telegram e também no WhatsApp, lá no canal WhatsApp. Pesquisa aí, Paracatu Rural. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. Com a atuação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o farelo e o óleo de milho terão, a partir de agora, o mesmo tratamento tributário que existe para a soja, com suspensão da cobrança e a concessão de crédito presumido PIS/COFINS. A decisão está na Lei 14.943/2024, publicada no último dia 1º de agosto no Diário Oficial da União, após sanção presidencial. Com a medida, o produtor de milho fica isento de PIS/COFINS ao comercializar o farelo do grão para agroindústrias, já que a norma prevê a suspensão da incidência destes dois tributos. Já as agroindústrias que utilizem o farelo na fabricação de outros produtos como ração e biodiesel terão crédito presumido de PIS/COFINS, ou seja, pagarão menos tributo se usarem este insumo. A medida também vale para o óleo de milho. Na avaliação da CNA, que atuou junto à Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, para a aprovação do texto no Legislativo, a medida, além de reduzir a carga tributária para o produtor rural, vai incentivar a produção de milho e produtos derivados, beneficiando o segmento primário e a indústria. Isso pode estimular, por exemplo, a fabricação de etanol a partir do milho, sem prejudicar a fabricação de rações e alimentos. Foi o que explicou a assessora do Núcleo Econômico da CNA, Maria Angélica Feijó. Agora, o agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, o nosso amigo Joãozinho Grafista, analisa como foi o mercado do milho no mês de julho e projeta o mês de agosto. A tendência é de um novo impulso para as exportações após a nova disparada do dólar. A possibilidade de um movimento de recompra por parte dos fundos de investimentos também pode interferir em um cenário altista para o setor. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista. Como trabalhou o mercado do milho ao longo do mês de julho, o que esperar para esse mês de agosto que está começando, hoje 5 de agosto aí de 2024. Passar um pouquinho aí, fala do mercado, o que a gente pode esperar dos gráficos. Então, como sempre, vamos começar falando do mercado físico, como foi o mercado físico ao longo do mês de julho de 2024. E o produtor segurou a oferta observando cenários do mercado e o preço do milho avançou bem no Brasil neste mês de julho. O mercado brasileiro de milho, então, registrou preços bem firmes ao longo do mês de julho, de acordo com as Safras Consultoria. A primeira metade do mês foi marcada por movimentos mais baixos nos preços, com os produtores ofertando maiores volumes do cereal e com os preços mais acomodados no porto. O cenário mudou a partir da segunda metade de julho e os preços passaram a subir em meio à perspectiva de falta de chuva no meio oeste dos Estados Unidos, o que trouxe suporte em Chicago. No Brasil, o movimento de aceleração do dólar frente ao real se intensificou, o que levou os produtores a segurarem as fixações de venda. O câmbio mais favorável proporcionou um movimento de preços mais altos nos portos e um comportamento mais agressivo das tradings na busca por negócios focados na exportação. É lógico, se sobe o dólar, fica interessante para exportação. No âmbito interno, necessitando de oferta para atender as demandas mais urgentes de abastecimento, houve um maior interesse por parte dos consumidores que tiveram de pagar mais pelo cereal. Após as compras, o movimento dos negócios diminuiu novamente, mas os preços seguiram em patamares mais elevados. E para o mês de agosto, a Safras Consultoria destaca que o foco seguirá no câmbio
e no quadro de desenvolvimento das lavouras norte-americanas de milho. A continuidade do movimento de desvalorização do real frente ao dólar pode fomentar um maior movimento voltado à exportação, levando os produtores a manterem menores intenções de venda no cenário doméstico. No cenário internacional, a perspectiva de uma boa safra lá nos Estados Unidos, com o retorno esperado das chuvas no curto prazo, deve contribuir para manter os preços em Chicago com um viés baixista. Como é que trabalhou os preços do mercado físico? Mercado disponível ao produtor, milho em Cascavel foi cotado a 58 frente a R$ 55 no mês de junho. Campinas CIF, a cotação subiu 5% de 59 para R$ 62. Mogiana Paulista saiu de 55 para R$ 57. 55 em junho, 57 em julho. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação da saca aí subiu bem, 14%, passando de R$ 42 para R$ 48. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço subiu 0,76% durante o mês, passando de R$ 65,50 para R$ 66, variou bem pouco. Em Minas Gerais, base Uberlândia, o preço na venda subiu 3% ao longo do mês de julho, de R$ 53 para R$ 55. E em Rio Verde, Goiás, a saca foi cotada a R$ 50, uma alta de 8%, frente a R$ 46 ao longo de junho. Bom, na minha palestra lá em Coromandel, mês que passou, agora em julho, comentei sobre os fundos de investimentos, né? Como é que estão os fundos no milho, na soja. Comentei que esses fundos poderiam começar a pensar numa recompra, porque eles estão em posições recordes de venda. Acabou acontecendo, né? 24 anos de experiência no mercado, a gente acaba tentando prever o que nossos amiguinhos judeus, né, os grandes bancos, as trades fazem, né? E não deu outra, né? Saiu um relatório que a bolsa é obrigada a divulgar, se chama Commitments of Traders, né? Então é um relatório sobre o que os traders estão, né, como é que eles estão posicionados na bolsa, lá em Chicago, né? Ou também na bolsa de Nova York, né? Enfim, então no caso do café, no caso Chicago, né, milho, soja, e esse relatório começou a mostrar que os fundos especulativos reduziram sua grande posição líquida vendida nos contratos futuros e contratos de opções de milho em 23.453 contratos até 30 de julho. Eles mantiveram uma posição vendida líquida de 295.096 contratos na terça-feira. Por que na terça-feira? Porque os fundos de investimentos eles trabalham de terça para terça, tá? Então, enfim, pode ser uma sinalização aí de um início de uma correção, de uma reversão de tendência, né? Se os fundos estão virando a mão, podemos dizer assim, começando a virar a mão, né? O que é o virar a mão? Então, sair da posição vendido para compra, né? Lógico, fizemos a mínima do ano na quinta-feira passada, semana passada. O milho até subiu na sexta-feira, subiu 1% lá em Chicago, contrato setembro, fechando a 386 por bushel. Então já estou falando de Chicago, então vamos pro gráfico. Então vamos lá, o que me chama a atenção é, você tem um gráfico histórico do milho, né? Então eu peguei aqui uma base de dados, gráfico portal Barchart. Se a gente pegar um histórico de preços entre mínimas e máximas, a gente vê que o mercado, principalmente o milho lá na bolsa de Chicago, você tem um suporte extremamente psicológico que é na casa dos $3, né? 300 por bushel, 295, 300, e toda vez que ele bate nesse suporte, ele dá um rally muito forte de alta. Então a gente viu isso acontecer em 2008, 2007, 2008, lógico ali nós tivemos uma seca violenta, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Depois ele fez o mesmo movimento em 2010, de 2010 para 2011, por exemplo, lá naquele ano ele saiu de 290, 295 para $8, né, 800 por bushel, depois ficou de lado, depois tentou subir novamente, depois uma realização forte de novo em 2012, 2013, 2016 novamente testando esse suporte na casa dos 300,
depois reagiu, voltou para os 500, 470, né? Depois voltou para os 300, depois de 300 foi para 800 novamente, né? Em 2021 nós tivemos geada no Brasil, procuro mais informações. Mas enfim, então, quer dizer, próximo suportão, se continuar a tendência de queda é lá mesmo, é lá nos 300, então vamos torcer pelo menos aí, tem um suporte forte aí, agora virou resistência, que é os 390, e vamos ver se manter essa recompra aí dos fundos aos poucos, a gente pode até ver uma luz no fim do túnel e quem sabe pelo menos voltar para casa dos 480, 500, 540 por bushel. Vamos ficar aí na torcida aí. Vai bushel, vai milho, vai fundos de investimentos, vai commodities. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Somos obcecados com a ideia de vingança, né? Os melhores filmes, os programas de TV, os melhores videogames, geralmente são baseados em alguém que foi injustiçado. E esse faz de tudo para poder se vingar. Fazer justiça com as próprias mãos e dar a alguém o que nós pensamos ser merecido, mexe com a gente. Isso nos faz sentir como se estivéssemos nas grandes histórias de super-heróis. Deus nos ensina a agir de um modo totalmente diferente. Em vez de buscar vingança, nós devemos oferecer o perdão. Nós fazemos isso por ser exatamente o que Deus fez por nós, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O perdão deve ser a primeira atitude, a prioridade dos seguidores de Jesus Cristo. Hoje, peça a Deus para te lembrar do quanto você foi perdoado, para que você entenda como é importante conhecer o perdão aos outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.